Seja muito bem-vindo ao programa Contra a Capa, que, você já sabe, é esse nosso encontro semanal para poder receber aqui escritoras, escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais para falarem da sua literatura, da sua vida, de coisas curiosas que aconteçam no seu dia a dia. E aqui hoje a gente recebe o nosso querido escritor Ricardo Rigg. Ricardo, seja bem-vindo a esse espaço que é nosso, de conversa, de prosa, de ficar à vontade mesmo para poder trocar ideias. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. O convite foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, muito honrado para conversar com você sobre esses temas que são tão próprios nossos, né, da nossa literatura, das nossas histórias. E a gente vai trocar muita ideia aqui, porque assunto não falta, Sim. né? Ô, gente, para quem quer nos acompanhar, a gente está no jornal Hoje em Dia, lá no portal, toda quinta-feira, às 19 horas, e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Você pode nos ouvir na rádio web Hoje em Dia, tem o íconezinho lá no portal, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E também tem lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH, em que você pode assistir quando quiser e passar para os amigos também assistirem. Bom, o Ricardo, que está aqui com a gente hoje, ele é escritor, nascido em Belo Horizonte, um ano após o meu nascimento, em 1974, autor de 3 romances, sendo que 2 deles foram publicados, foi Poerópolis, né, em 2018, pela editora Quixote, e Paris, Caraíva, de 2024, publicado pela E-Galáxia. Bacharel em Direito da UFMG, com mestrado europeu, lá na Universidade de Paris 1, que é Panthéon-Sorbonne. Isso. Se eu falar alguma coisa errada, corrija na hora. Tudo certo. Procurador do Estado de Minas Gerais também. Ele vai falar aqui com a gente sobre... Primeiro, assim, vamos mostrar o Poerópolis e falar um pouquinho dele, que faz parte da sua trajetória. Sim, claro. Literária. E aí você nos explica o que é que você fez aqui para depois a gente ir para Paris, Caraíva. O que é o Poerópolis? Esse romance, o Poerópolis, ele foi publicado em 2018. Eu vinha trabalhando na escrita dele, como eu tenho esse meu trabalho de procurador do Estado, me sobra pouco tempo para a literatura. E aí, no horário de descanso, ao invés de descansar, eu me dedico a ler e a escrever, que é um prazer muito grande que eu tenho. Acaba sendo um descanso mesmo, né? É cansativo também, porque é trabalho, né? Dedicação. Mas é um trabalho prazeroso, né? Que se eu não gostasse, eu não faria, né? Mas eu gosto muito, tanto de ler quanto de escrever. E o Poerópolis, ele foi um romance meio distópico. Naquele momento, era passada a eleição do Donald Trump lá na primeira vez. Então, havia toda uma discussão. A gente ainda não vivia essa polarização política tão acirrada quanto hoje. Era um pouco antes disso, né? Tanto que ele foi publicado em 2018, o ano da eleição, que teve esse acirramento ideológico muito forte. Então, esse romance era meio que uma distopia. Eu contava uma história fantasiosa e da mesma forma que eu fiz no romance Paris, Caraíva, era uma história que se deslocava pelo mundo, em viagens, pelo Brasil e por Belo Horizonte, por Brasília, mas também ia a Caraíva, né, que depois voltou para a minha história. Então, foi esse romance distópico. Aqui no Poerópolis já tem um pouco de Caraíva, Tem. né? Porque você vai contar pra gente depois qual que é a relação que tem com Paris e Caraíva. Sim, né? com certeza. Mas a gente fala sobre isso. Então aqui é mais distópico, é uma Foi um história mais romance distópica. Você falou que aqui tem vários pontos de vista, vários... Sim, são diferentes narradores que dessa forma eu quis fazer com que a história tivesse muitas impressões, que cada um dissesse aquilo que lhe parecia. Então, às vezes, eram contraditórias, porque cada pessoa vai enxergar os acontecimentos a partir da sua capacidade, né, seus preconceitos e tudo. Então, foi isso, foi uma história política naquele momento, que era importante, e foi também uma forma de eu expressar... Eu estava retornando a Belo Horizonte, porque eu morei fora de Belo Horizonte por 15 anos. O primeiro ano em Paris, depois eu passei esses outros anos todos em Brasília, como procurador do Estado de Minas Gerais.
Ah, você tomou posse como procurador, a gente vai chegar nesse espaço. E aí você foi trabalhar em Brasília? Fui trabalhar em Brasília. Entendi. Isso é uma coisa engraçada, porque as pessoas não conseguem... Eu entendo, elas não conseguem entender como que eu fui procurador do Estado de Minas Gerais para trabalhar em Brasília. Tanto que eu resolvi essa questão na ficção. Porque as pessoas dizem, não, mas se você é procurador de Minas, o que você está fazendo em Brasília? Aí eu explicava, não, é porque tem um escritório que os procuradores do Estado de Minas cuidam dos processos do Estado nos tribunais superiores. No STJ, no STF, no TST. À época tinha o TRF da primeira região, que eram os processos da Justiça Federal. Mas as pessoas não estão habituadas a esses assuntos áridos, jurídicos, e elas não ficavam um pouco frustradas. Não é possível. Aí na ficção, no Paris Caraíba, já entrando no assunto do Paris Caraíba... Que é esse aqui que foi lançado... Foi lançado em 2024, em dezembro. No dia do meu aniversário de 50 anos. Ah, é? Que dia? Foi dia 21 de dezembro. Próximo do Natal. E é uma data difícil. E as pessoas estavam viajando, mas ainda assim o lançamento foi muito agradável. Lá na Livraria Quixote, né, que são pessoas muito importantes para a literatura de Belo Horizonte, né, o Alencar e a Cláudia. Então foi uma tarde deliciosa, não choveu, então eu adorei, apesar de ser difícil para as outras pessoas. E foi um trabalho muito grande, né, para poder terminar de escrever esse livro, buscar a revisão, a editora, tudo isso. Mas foi muito bom. E aí você está falando que aqui você resolve essa questão? Sim, porque eu aceito a classificação de autoficção, né? Mas eu tenho para mim que a minha abordagem, a ênfase é na ficção. Uhum. Então, por mais que eu use fragmentos da realidade, o narrador tem o mesmo nome que eu, embora eu considere que seja um personagem, mas o leitor considera o que ele quiser, né? Mas você colocou o primeiro nome só, né? O nome e o sobrenome. Você colocou o nome e sobrenome? O personagem tem meu nome e meu sobrenome. Você queria confundir o povo mesmo, né? Para saber onde que é real e onde que não é. É uma brincadeira, né? Eu acho que a minha proposta é essa, né? Cada um vai ler como bem entender. Porque antes de ler o livro, eu já estava instigado em saber, e aí já te perguntei antes da entrevista aqui, o que foi verdade e o que não foi. E eu acho que isso é tão gostoso. Eu entrevistei um outro escritor que faz isso também. Ele conta a história da mãe dele, que sumiu, e aí ele vai colocando na realidade ficção. E você fica assim, tentando entender, cara, eu tenho que conversar com esse cara para poder saber se aconteceu com ele, ou é da ficção. Isso acho que instiga de verdade o leitor na obra. Sim. E você faz isso aqui, né? Sim. É um convite para a pessoa entrar nessa história. Eu tenho tido respostas muito positivas, né, dos leitores que estão gostando de ler, amigos que leram em 2 dias. Então, assim, realmente eu acho que eu consegui chegar a um momento da minha escrita que eu tenho muito mais domínio do ofício de escritor. Então, eu pude me permitir tomar essas decisões de propor, fazer um convite a uma brincadeira. O personagem, o nome do personagem está na capa, né, que é o mesmo nome que o meu. Mas o meu ponto de partida, Tio Flávio, as pessoas, engraçado também, né? As pessoas falam, mas você está fazendo alguma coisa parecida com a Annie Ernaux, o Emmanuel Carrère. Aqui no Brasil nós temos o Ricardo Lísias, né? Que fez isso no Romance Divórcio. Mais foi recentemente, ele, inclusive, que... Ele fez a 4ª capa, né? Gentilmente ele fez a 4ª capa. Eu gosto muito do projeto estético dele. E tem o José Bortolucci também, um escritor brasileiro que fez uma experiência dessa ordem, muito próxima do que a Annie Ernaux faz. Mas a verdade é que o meu ponto de partida, a minha referência é lá no século XIX, com o Marcel Proust, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido, aquele romance em 7 volumes que ele publicou na virada do século. O Proust nasceu em 1871 e faleceu em 22. E esses 7 volumes, eu acho que 3 ou 4 deles já foram publicados após a morte dele. Mas naquele romance lá, que é talvez a obra literária que eu mais gostei, que foi uma experiência mais rica da minha vida, o narrador se chama Marcel, como ele, Marcel Proust. E aqueles personagens ali, muitas pessoas são apresentadas com o nome próprio, muitas têm o nome alterado, mas há uma indústria na França de interpretações de quem são aquelas pessoas. Então tem livro, dicionário de nomes e lugares. Porque, por exemplo, a cidade que ele morava em Paris, o Marcel Proust, mas a cidade lá da avó dele que ele frequentava, ela chamava Illiers, mas ele batizou de Cabourg. Se eu posso estar fazendo confusão aqui, que a memória pode me trair, e eu tive Covid, eu posso usar isso, né? Essa sequela cognitiva foi quase toda superada.
Mas aí acho que no século XX já, no aniversário de nascimento dele, mudaram o nome da cidade. Botaram Ilyes-Kaburg, para prestigiar o nome que o Marcel Proust inventou na ficção, para associá-lo, né? Aham. E lá tem museus, né? Tem toda uma dedicação à obra do Marcel Proust. Então, lá atrás, eu já estava encontrando isso. Então, não é um fenômeno. E as pessoas, às vezes, acusam a autoficção de ser sem criatividade. Eu posso assegurar que não é o meu caso. Não é de forma alguma. Agora, me conta, então, sobre essa escrita aqui. Você foi para Paris para poder fazer um curso de mestrado. Isso em 2003, no iníciozinho lá da década, né? Uhum. Do novo século. E você voltou para o Brasil. Trabalhou Sim. aqui, tal. E aí você teve um retorno a Paris para umas férias. Sim, em 2020 havia notícias de que tinha um vírus lá na China que estava causando uma preocupação. E aí um amigo tinha se mudado para Portugal e aí nós combinamos de fazer um passeio por Portugal e depois irmos a Paris. E ainda tinha um projeto de visitar as vinícolas da Borgonha, porque uma questão pessoal minha que eu usei na literatura para o personagem é que eu passei muitos anos sem beber vinho, que eu tinha crise de enxaqueca e eu achava que era o vinho. E aí um amigo aqui, quando eu voltei de Brasília para Belo Horizonte, ele falava, mas não é possível, que história é essa? Você tem que descobrir o que te faz mal e tal. E eu realmente fiquei intrigado e descobri que, na verdade, o que me fazia mal eram os tais taninos. Então eu não podia beber os vinhos tintos, salvo os vinhos feitos com as uvas Pinot Noir e Gamay. E aí, interessado por aquilo, aí eu achei uma maravilha beber vinho depois de tantos anos, né? Com medo de ter enxaquecas, aí bebi esses vinhos, achei aqueles vinhos todos maravilhosos. E aí eu descobri que esses vinhos, eles são típicos de uma região do meio da França, ali, entre Paris e Bordeaux. Não, Bordeaux não. Entre Paris e Dijon. E aí eu falei, pô, vamos lá nessas vinícolas, experimentar esses vinhos. Aí o combinado era esse, que nós fazíamos esse passeio. Só que chegando lá, a gente estava em Portugal ainda e veio uma notícia, ó, essa história dessa Covid já chegou no norte da Itália. Aí a gente falou, nossa, mas o norte da Itália está muito perto, né? Preocupante isso. E quando a gente chegou em Paris, 2 dias depois o lockdown. E aí eu usei essa história para contar uma história maior do que ela, que foi... E aí a razão de eu ter chamado o livro de Paris Caraíva, porque a história se passa entre Paris e Caraíva. Ali você não tinha ideia de fazer o livro ainda não, né? Você estava numas férias, esse livro não estava desenhado na sua mente ainda não, né? Eu estava escrevendo outro livro. Eu publiquei o Poerópolis em 2018, então imagine, isso é 2020, eu já tinha um outro livro que estava sendo elaborado, completamente diferente desse, que era uma história que se passava no terremoto do México em 2017, que era completamente diferente. E aí quando aconteceu o lockdown, eu tive muita dificuldade de voltar para o Brasil, voltei para o Brasil contaminado, então teve toda aquela dificuldade de trabalhar confinado, né? Eu nunca tinha trabalhado confinado em home office, mas aí depois se tornou uma coisa natural e tudo. E mais grave foi que eu tive uma contaminação que foi aquela gripe mais forte de 15 dias, mas 3 meses depois vieram umas sequelas horríveis. Eu perdi o cabelo, sequelas cognitivas severas, da ordem de não ter memória, de não ter foco, concentração. Eu tive que tirar férias, porque eu não estava conseguindo trabalhar, e a gente tem o benefício de umas férias prêmio. Tirei férias prêmio, que eu não estava conseguindo trabalhar. E depois de 2 meses, eu ainda não estava conseguindo trabalhar. É um inferno astral, né? Assim, foi horrível. Eu morrendo de medo de ser aposentado, porque eu não estava conseguindo. Eu não tive isso. Mas pode parecer que você, poxa, não vai voltar nunca mais, né? Eu vou Ninguém ficar desse sabia. jeito. Porque era tudo muito novo, muito estranho. E perda de memória, imagina, você falou comigo que até a senha de acesso ao trabalho você não conseguia lembrar, que é uma coisa que era tão usual, né? Eu não lembrava meu CPF, não lembrava meu telefone. E aí, aquilo confinado, com todas aquelas dificuldades que todos nós vivemos, e eu com esse medo de... E no trabalho as pessoas também não entendiam, porque diziam, pô, você teve Covid, foi lá em abril. Quando já estava em setembro, aí eu tirei férias, outubro, novembro, dezembro, você ainda não está conseguindo trabalhar. E aí eu constrangido por aquilo tudo, e aí fui procurando todos os médicos.
O meu psicólogo, o Rogério Baeta, que é personagem do livro também, ele foi super importante na minha recuperação, ele me proporcionou uma reabilitação adequada, né? Que levou tempo. Eu fui voltando às minhas boas condições no curso do tempo, foi muito trabalhoso. E muito sofrimento, porque a gente fica pensando, nossa, mas será que não sou eu que estou achando que estou com dificuldade? Não estou? Será que isso é psicológico? É psicológico, claro que é. Também. Mas também é fisiológico. E no curso do tempo eu fui melhorando, né? Então essa história, e o tempo todo, tio Flávio, eu continuava escrevendo literatura. Hoje eu leio, parece que é outra pessoa. Uhum. A forma como eu escrevia estava realmente parecendo outra pessoa, porque eu estava muito limitado. E aí, com o passar do tempo, eu fui encontrando esse novo livro. Eu abandonei aquele lá. Uhum. Está abandonado ainda? Está na gaveta? Tá. Não, porque eu escrevi ele no momento que eu estava menos apto, né? Uhum. E eu melhorei muito, né? Eu estudei muito literatura, então eu acho que eu vou deixar ele lá, na gaveta mesmo. Ele não vai voltar, não. Vou escrever outro, se tudo der certo. E aí vem, então, esse daqui que conta essa história, porque você falou que começa, a primeira frase dele, é justamente que veio o lockdown, né? Sim. É o momento que esse personagem se encontra em Paris, que é uma cidade que ele tem esses vínculos, que ele morou para fazer esse mestrado e voltou outras vezes. Ele tinha ido antes. Então, acabou que isso foi o mote para trazer a Paris que vivia nessa minha memória. Uhum. Porque a primeira vez que eu tinha ido a Paris, quando estudante, foi no Plano Real, que $1 valia R$1. Uhum. Então, o nosso dinheiro, de repente, se tornou muito importante. Então, imagina, eu viajei com os amigos, de mochila nas costas, uma viagem para a Europa de 30 dias custou R$3.000. A gente dormia nos albergues da juventude, era uma refeição só por dia, né? Mas imagina, para jovens universitários, aquilo foi maravilhoso. E ali também foi meu contato, eu falava inglês, né, porque eu gostava de idiomas, e nessa viagem para Paris eu falei, eu vou aprender francês. Foi minha conversão para a francofonia. E aí, 6 anos depois dessa viagem de estudante, eu voltei para Paris falando francês fluentemente, matriculado na Sorbonne, casado com uma mulher que também foi estudar o mestrado dela em Paris. Então, assim, o francês me trouxe muitas coisas. E aí eu tenho essa memória afetiva e o contato cultural, que eu tenho sempre interesse em ouvir música, ler os romances franceses, né? Proust, para mim, é uma referência muito importante. Mas aparece muita literatura francesa também no livro, né? Balzac, Os Interessos, do Père Goriot, das Ilusões Perdidas. Então, acabou que o perrengue da pandemia e o lockdown em Paris trouxe essas memórias todas. E episódios que eu vivi. Mas imagina, aquelas aventuras lá dos estudantes em 97, eu lembrei delas parcialmente. Né? E eu escrevi mais uma ficção do que propriamente uma lembrança. Mas eu coloquei personagens amigos, né? Eu consultei esses amigos. Alguns eu mudei nome para não constranger, assim como o Proust fez. E alguns eu botei o nome deles mesmo. Mas eu os consultei, eu mandei o texto e falei, olha, vê como você se sente. Uma amiga que morava em Paris na época, o nome dela é Carla, ela é de Salvador, eu a conheci em Salvador, é minha amiga até hoje, né? Depois desses anos todos. Ela adorou, porque a gente tem uma memória muito rica, né, dessa convivência, dessa amizade. E aí ela veio a Belo Horizonte para o lançamento, ficou toda empolgada. E aí, conversando, ela lembrou de umas coisas que eu não tinha lembrado, que eram muito romanescas. E eu falei, caramba, devia ter conversado com você antes para eu ter colocado isso. Eu tenho isso também, eu escrevo para o jornal e aí escrevi uma história da minha infância lá com minha mãe e meu pai. E aí depois de publicado, mandei para minha mãe e ela falou, mas não aconteceu dessa forma não. Eu falei, então já está autoficção. Sim. Porque na minha memória estava daquele jeito, sabe? Minha avó ganhou um carro Fusca e na minha cabeça era do Silvio Santos. Mas depois eles falaram que não, que era de um crédito que tinha naquela época e tal. Mas eu sempre pensei que fosse do Silvio Santos. E eu escrevi como se fosse, eu devia ter consultado ela antes, né? Mas aí ficou uma coisa interessante que eu ainda coloquei Silvio Santos no meio da história. Mas é a beleza da memória. A memória eu acredito também que a memória, ela não é fiel aos acontecimentos. A memória, ela é sempre enviesada, né? Porque a nossa visão é parcial. E tem uma questão também que eu abordei, que é uma questão que eu acho relevante nessas nossas conversas sobre literatura, é de que a gente inventa memórias.
Isso o é seu verdade. episódio é de uma invenção de memória. Eu falo de uma invenção de memória porque eu falo de uns filmes que eu assisti, e os filmes são filmes... É uma trilogia que tem o cenário, inicialmente, era um trem na Áustria, depois o segundo filme é em Paris, é com aqueles atores, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, que é um casal que vai se encontrando no curso da vida. Então são 3 filmes. E eu tinha mais ou menos a idade deles. Então me disse muito, né? E quando eu volto ao Brasil para morar em Brasília, eu fui ao cinema, a primeira vez que eu vou ao cinema, o ano todo que eu morei em Paris, eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. Então, quando eu volto ao Brasil, vamos eu e a minha ex-mulher ao cinema para assistir esse filme, que é o Antes do Pôr do Sol, que se passava em Brasília. E eu assisti o filme aos prantos, porque estava sentindo todas aquelas emoções de mudar de cidade. Brasília é uma cidade bem... Eu gosto muito de Brasília, mas é uma cidade diferente das outras, né? Tudo muito longe, muito difícil. A gente levou... Os cinemas eram na beira do Lago Paranoá, na academia de tênis. Eu achei que o taxista estava me trapaceando. Podia trazer você para Minas, né? Eu achei que estava me levando para um lugar errado. E a minha mulher, ela morou em Brasília, a família mora em Goiânia. Então, ela falou, não, é isso mesmo, não tem problema. E eu achei caríssimo, a gente estava com pouco dinheiro, tudo. Então, essas memórias vieram. Aí, quando eu fui escrever sobre a trilogia, eu falei, vou assistir os filmes de novo, né? Aí eu me dei conta que eu não tinha assistido o primeiro. Nossa. E eu jurava que eu tinha assistido. Mas a neurociência explica isso, dessa questão da memória que a gente cria mesmo. Eu acho que até um processo de defesa, não sei. Sim, para não sofrer. Né? Exatamente. Agora, então, me conte aqui essa história. Você está ali com o personagem tem Covid, isso aqui é falado aqui. Uhum. Onde que entra Caraíva aqui? É um percurso, né? Começa em Paris, essas memórias do personagem que estão alteradas pelas sequelas cognitivas, e isso faz com que a escrita, né, o registro literário seja diferente, ele vai se deslocando no tempo e no espaço. Desde esse momento, em 2020, quando ele é contaminado, e ele vai se lembrando das questões que ele viveu. E Caraíva também é um lugar e uma memória afetiva para ele. E o que se passou é que esse personagem, quando ele está confinado, que ele não tem muito o que fazer, que ele está ali entediado com essas dificuldades cognitivas, ele embarca em busca de um passado dele, assim, de uma ancestralidade, de episódios que aconteceram na família dele. E aí, eu não vou dizer se isso é verdade ou não. Eu já ia perguntar, porque eu li em algum lugar sobre isso. Eu deixo ao critério do leitor, assim, mas basicamente eu misturo realidade, porque o meu avô, né, que é esse ancestral que eu estou fazendo ressurgir na minha história, ele faleceu quando eu tinha 16 anos, então eu não tenho assim tantas memórias de convivência com ele. Mas eu sabia que ele foi pedreiro, que os irmãos também, que o pai dele foi pedreiro, que eles trabalharam na construção, por exemplo, do edifício Acanhaga, de uma casa muito bonita que fica ali na cidade de Jardim, perto da igreja de Santo Inácio de Loyola. Então, assim, o trabalho do meu avô está pela cidade, né? Imagina, você vê o edifício Acanhaga e pensa, meu avô trabalhou ali, uma coisa bonita. E aí tem uma história que eu não tenho elementos fáticos assim para demonstrar. E aí, meu avô, o pai do meu avô e seus irmãos foram construir esse barracão que serviria de ateliê para o Guinhar e o Santiago Americano pintarem. E aí eu conto que... O Santiago, ele era médico. Era o médico que acolhia o Guinhar. Eu posso estar enganado, que nessas alturas, né? Mas se estiver enganado, é ficção. É ficção. Mas eu não menciono o nome dele no livro, não. E aí, o que se passa? O Guinhar era uma pessoa muito falante, e aí eu inventei que o meu bisavô e os seus irmãos falaram, botaram meu avô para lidar com ele. Falaram, conversa com ele que a gente precisa terminar esse barracão. E aí, como meu avô era carpinteiro, por prazer, né, a profissão de pedreiro, mas ele era carpinteiro porque ele tinha esse prazer de lidar com madeira. E o Guinhar gostava de pintar a óleo em madeira. Então, meu avô teria feito as pranchas de madeira para que o Guinhar pintasse. E aí, como ele não manuseava dinheiro, porque ele era alcoólatra, né, tinha essas questões, meu avô queria que ele pagasse em dinheiro, mas ele não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, vou fazer o seguinte, vou pintar o seu retrato. E aí, imagina, um pintor modernista, né, com aquelas pinceladas vigorosas. E aí, quando ele pintou, meu avô ficou quieto lá esperando que ele o pintasse, mas quando ele viu o retrato, ele perguntou para o Guinhar, mas você não vai terminar de fazer isso aqui, não? Ele falou, não, está terminado. Aí
Minha avó achou muito estranho. Falou, nossa, mas eu estou muito feio aqui. Talvez ele tenha achado realista de uma forma preocupante, né? A arte impactou nele de uma forma diferente. E aí, ele como não gostou daquele retrato, ele deu de presente para a mãe dele, que também não gostou, que deu de presente, aí que o personagem vai querer saber onde é que está esse quadro. E aí ele descobre, aí começa a telefonar, época de pandemia, não podia visitar as pessoas. Ele vai telefonar para uma tia, uma prima, e aí descobre que alguém, que a nossa bisavó teria dado de presente para uma neta dela, que é prima do meu pai, não um quadro com um retrato do meu avô pintado pelo Guiar, mas uma gravura de uma caçada à raposa, alguma coisa meio ridícula, assim, os ingleses lá com aquelas casacas vermelhas e caçando raposas, assim, uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Matar aquele bicho por esporte, por prazer. E aí ele fica intrigado, achando que pode estar relacionado. E aí eu estou talvez até dando um spoiler aqui, me perdoem. E ele tem notícias de que esse quadro pode estar em Caraíva. E ele vai atrás desse quadro em Caraíva. E na sua vida real, tem alguma ligação sua com Caraíva? Sim, um grande amigo meu, o Alessandro Felizola, ele foi para lá muito, muito jovem ainda e comprou uns lotes e aí construiu uma casinha para ele. Então, eu visitava Caraíva com frequência em função dessa minha amizade com o Alessandro. E aí, às vezes, eu fui a Caraíva sem o Alessandro. E aí eu criei essa relação de apreço, afeto, né? É uma vilazinha de pescadores ali no sul de Porto Seguro. Fica entre o rio, o mar e uma reserva Pataxó. Então, antes não tinha luz elétrica, né? Tinha uma característica mais bucólica. Hoje está muito transformada, Caraíva se tornou outra coisa, mas ainda tem essa característica, né? Essa beleza. E aí, como eu conhecia bem Caraíva, eu falei, é um lugar bom para essa história ir. E foi assim que ela chegou lá. E é curioso, porque as pessoas que têm a história com Caraíva, às vezes elas não resistem, elas vão direto a Caraíva, elas vão para o final do livro. Aí me disseram, não, eu voltei para o começo, mas eu não conseguia resistir. E aí alguns personagens são amigos meus, com nome e sobrenome também, sempre de uma forma carinhosa, afetiva, uma homenagem mesmo que eu fiz a esses amigos. E outros não, outros estão escondidos. Às vezes um personagem, ele é uma junção de outros tantos, né? Uhum. Porque aí eu pego as histórias divertidas, eu acho que Eu gosto de fazer isso também, de pegar, de juntar histórias numa pessoa só e criar aquele personagem ali. Eu achei que seria uma solução para não constranger ninguém, né? Histórias divertidas às vezes são um pouco vexatórias, né? E às vezes você faz uma piada assim que o amigo às vezes não vai entender que é uma piada, pode se sentir amolado. Mas assim, é divertido, você estava dizendo de como as pessoas recebem isso, né? Tem um amigo, por exemplo, que ele aparece na história me dando a notícia que nós fomos aprovados no concurso. Aí ele me falou, mas Ricardo, eu acho que eu não te liguei, não. Eu acho que eu te mandei uma mensagem. Eu falei, Gustavo, você não me ligou. Na época era o MSN Messenger. Mas eu achei muito mais romanesco uma ligação telefônica. Ele falou, com certeza. Ele concordou. E ele leu e gostou do livro e ele me pega lá numas coisas que eu falei, não falei que você era assim, ó, você mesmo reconhece. Eu falei, isso aí é o personagem, não sou eu. Mas ele virou para mim e falou assim, mas e o Eduardo Damasceno? Ele não está lá nos agradecimentos. Quem é o Eduardo Damasceno? Eu falei, ele não existe. Né? É um personagem inventado que é um lugar onde eu penduro as histórias de diferentes amigos e tudo. Ele falou, não, fala a verdade, tem o Eduardo Damasceno. Eu falei, não adianta. É bom justamente isso, que a gente fica nessa incógnita, né? Quem será? Quem é? Sim. Aconteceu de fato? O seu avô foi realmente pintado por Guignard ou não foi, né? Agora me fala, só para a gente finalizar aqui, essa questão cognitiva aí da Covid, ela foi real. Você sentiu real e tal. E conseguiu lidar com essa situação, superar essa situação? Esse foi um desafio muito grande na minha vida, sabe, tio Flávio? Porque a gente não sabia de nada, né? Como é que vai ser. E essas questões da Covid longa, até hoje elas não são muito bem explicadas. Então eu tive muito medo de que aquilo não fosse superável, que eu tivesse realmente limitado. Assim como você vê, ainda hoje as pessoas dizem que não voltou a ter paladar. Tem né? muita gente que fala isso, olfato. E eu sofri muito com essa possibilidade de estar... Imagina, eu tinha medo de ser aposentado, né? E
E, felizmente, aí o meu psicólogo, né, que é o personagem, que ele também aparece no livro com o nome dele, o Rogério Baeta, ele conduziu um trabalho de reabilitação comigo muito sério, assim, que eu fazia dia sim, dia não. E a minha busca, né, o meu esforço foi melhorando. Eu não posso afirmar que eu estou 100% como eu era antes, mas algo em torno de 90%, 95%, eu acho que eu estou quase bom. E é verdade que às vezes a gente trabalha demais, né? O nosso cargo de procurador do Estado tem muito volume de processos. Então, às vezes, quando eu estou muito cansado, eu vejo que falta uma coisinha que eu atribuo também à sequela cognitiva, sabe? Que às vezes, assim, na hora que eu estou cansado, já me falta uma coisa, eu vejo que eu tenho que parar, porque senão eu não vou estar desempenhando adequadamente. Mas eu estou quase bom. Que bom, porque aí a gente espera um novo livro, né? Tomara, tomara. Ó, a gente aqui encerra essa conversa falando aqui sobre Paraíso Caraíva com Ricardo Rigg e vamos esperá-lo trazer um novo romance falando sobre outras coisas para a gente poder também apreciar. Ricardo, para poder te achar, como que faz? Esse livro, né, a divulgação, ela é limitada porque, afinal de contas, assim, é uma iniciativa minha, não tem um suporte muito grande. Então, basicamente, é o perfil do Instagram, que é Ricardo Rigg, tudo junto, né? O meu sobrenome é R-I-G-H-I, e aí tem aquele sobrelinha, né, o underline. Depois do nome. Então, a divulgação está toda ali. O livro físico, ele está à venda na livraria Quixote, que é a livraria mais querida da cidade, né? Que tem lá o Alencar e a Cláudia. Então, os livros físicos estão lá. E quem gostar de ler em e-book, tem na Amazon. Ok. Ficamos por aqui. Na próxima semana, temos uma nova entrevista falando sobre um novo livro e eu encontro você lá. Até mais.